Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais essa etapa da nossa Conferência Nacional do BNI Brasil, né? A nossa primeira palestra simultânea, e hoje teremos aqui conosco o nosso diretor executivo, né, Reginaldo Ferreira, estará falando do tema BNI, muito além dos negócios. Então, seja bem-vindo, você aí, aproveite, divulgue esse link aí para o pessoal da sua equipe, da sua região, que eu tenho certeza que esses próximos minutos serão extraordinários. Então, eu gostaria de ter a honra de apresentar o meu amigo Reginaldo nesta tarde. Para quem não conhece o Reginaldo, ou para quem conhece, ele tem 43 anos. Embora, né, Reginaldo, esses cabelos brancos possam nos deixar algumas dúvidas. Será que são 43? Aí ele vai responder para vocês. Não é verdade? Reginaldo foi um dos primeiros membros e o primeiro presidente da primeira equipe lançada, pessoal, e lançada no sul do país, em Curitiba. Olha só, ele também foi diretor, consultor de lançamento e desde 2019 ele é diretor executivo na regional Vale do Rio Iguaçu, que atualmente conta com 4 equipes ativas e outras 6, né, Reginaldo? Informação. Ele tem formação na área da saúde, realizado graduação, né, tendo realizado já graduação, mestrado e doutorado em importantes instituições do país, como a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Paraná. É apaixonado por promover a conexão entre empreendedores e empreendedoras que possam criar relações significativas e fomentar muitos negócios. Tem como um dos seus objetivos pessoais criar um verdadeiro corredor de negócios englobando o sul, sudoeste e oeste do estado do Paraná, regiões que compõem a sua regional no BNI. Ele é casado e tem duas super parceiras de vida, sua esposa Fabiane e sua filha Heloísa. E hoje ele nos traz um tema que irá nos permitir enxergar a nossa organização muito além dos nossos negócios. Bom, Reginaldo, BNI, muito além dos negócios, a palavra é com você. Boa conferência e uma excelente palestra. Muitíssimo boa tarde, BNI, nossos parceiros de todo o Brasil, e certamente devemos ter uma galera também de fora do país nos acompanhando também, né? O Matheus foi muito dedicado aí e lisonjeiro com relação à quantidade aqui desses fios mais alvos, né? Eu vou deixar por conta da imaginação de vocês mesmo pensarem em idade, tá? E, de fato, preparei um tema que, para mim, faz muito sentido, para mim tem um significado muito importante no trabalho todo que nós fazemos na nossa regional, no período que estive como membro, como diretor consultor, né? Onde a gente, de fato, pela vivência, pela experiência, por estar lado a lado com esses empreendedores e empreendedoras, eu acredito realmente que a nossa organização vai muito além dos negócios, que na nossa organização o trabalho realizado nos permite ultrapassar, na realidade, talvez seja o termo mais adequado, ultrapassar os números que tão bem o Marcos compartilhou agora com a gente, né? Daqueles resultados em número de referência, em número de negócios agradecidos. Sim, óbvio, aquilo tudo é muito importante, afinal de contas, é o nosso slogan, né? Mudando a forma como o mundo faz negócio. E esse mudar a forma é justamente em razão, eu acredito pelo menos, dos valores e da temática que eu trouxe para esta nossa palestra, para essa nossa partilha com vocês. Salve, grande Matheus, muitíssimo obrigado. Então, como eu havia mencionado, eu trouxe como título para essa palestra BNI muito além dos negócios, porque eu acredito, de fato, que os negócios acontecem naquele volume, naquela intensidade e com essa alegria toda em partilhar dos resultados dos outros, porque, de fato, a nossa organização vai muito além dos negócios. E aí, você pode avançar um slide para a gente, Matheus? Eu gostaria que vocês tentassem buscar na memória de vocês
Quando você se candidatou, você disse, tomou a decisão, vou fazer parte desta determinada equipe, o que passou pela sua cabeça? O que veio à sua mente? Qual que era o pensamento? Qual que era a sensação? Ou como eu coloquei ali, o que te convenceu a se aplicar a membro da sua equipe? A minha embarcação aqui não é tão imponente quanto aquela que o Marcos partilhou com vocês na abertura, né? É um navio menorzinho, mas eu gosto também de fazer essa analogia, né? Muito provavelmente, quando você se aplicou a membro na sua equipe, você entendeu que, coletivamente, que no meio daqueles empresários, daqueles formadores de opinião, você teria muito mais chance de obter sucesso do que se continuasse remando sozinho, se continuasse buscando aí conquistar os seus objetivos todos isoladamente. E para fazer ainda mais sentido essa nossa pergunta, essa nossa reflexão, eu gostaria que o Matheus colocasse uma enquete, são só 2 perguntinhas, né, para que vocês nos ajudassem aqui. Pode colocar lá, Matheus. A primeira pergunta é: com qual desses valores centrais da organização você mais se identificou quando se candidatou a membro? Calma aí que a gente vai colocar novamente, tá? Pedindo. Isso. A minha piscou também, Jason. Vai dar certo aí, pessoal. Então, beleza. Quais desses valores centrais você mais se identificou quando se candidatou a membro? Aqui você pode indicar mais que um, tá? Então, você pode indicar mais do que um. E depois dessa pergunta, a próxima é: há quanto tempo você é membro, BNI? Menos de 1 ano, entre 1 e 2, mais de 2, ou, como a gente tem alguns participantes que não são membros, né? Então, tem a última opção ali, que é não sou membro da organização. Então, 2 perguntas apenas. Com qual ou quais dos valores você mais se identificou? E a segunda pergunta: há quanto tempo você é membro BNI? Então, vamos deixar mais uns 30 segundos aí, Matheus, essa enquete, e aí finalizamos. Não está permitindo responder? O Flávio indicou aqui. O botão enviar não está disponível. O enviar não é só... Fechei aqui, Reginaldo. Você já fechou. Então, vamos olhar. Então, vamos olhar. Temos ali algumas respostas. Compartilha com a gente. Olha que legal. Então, da primeira pergunta, o maior número foi o Giver's Gain, né? A filosofia primeira aqui, ó, a central, que certamente norteia todo o restante. Giver's Gain, depois construir relações significativas, uau, fantástico. Atitude positiva, maravilha, hoje, então, aqui teve que estar a flor da pele, né? Aprendizagem contínua, legal, e depois vem accountability, reconhecimento, tradições e inovação, e 1% só que não é membro. E depois, há quanto tempo você é membro? Mais de 2 anos, 45%. Menos de 1 ano, 33%. Entre 1 e 2 anos, 22%. Olha só. Então, se nós considerarmos esse menos de 1 ano e entre 1 e 2 anos, nós temos mais da metade dos nossos participantes aqui hoje, né, 55%. O que quer dizer que provavelmente, possivelmente, maior parte dos membros que estão aqui nos acompanhando, pelo menos, ingressaram justamente no meio dessa maluquice que estamos vivendo, desses desafios, então, inéditos na nossa história. E, com toda certeza, vocês já experimentaram que, juntos, né, dentro da equipe, cercado, então, de pessoas que têm atitude positiva, que estão ali para construir relacionamentos, a chance de dar certo, ela é maior. Então, vamos avançar aqui um pouquinho, Matheus. Vamos para o próximo slide. Então, o que nós temos na sequência? A missão da organização é muito bem estabelecida, vocês todos devem conhecer, né? Então, está o texto aqui descrito tal qual está nos nossos materiais, mas que a gente costuma resumir como fazer mais e melhores negócios. Mais e melhores negócios. Pode avançar, Matheus. De que maneira isso é possível? Colocando em prática cada um daqueles valores, criando, então, um ecossistema que é profissional, que é pautado em colaboração e cooperação, construindo esses relacionamentos que vocês acabaram de destacar, mantendo um espírito de aprendizagem contínua para que nos tornemos ainda melhores naquilo que fazemos, com normas, com regras, com métodos que são validados em mais de 70 países, com foco na solução sempre, valorizando boas práticas, né, reconhecendo os bons exemplos ali, e tudo isso com
grande autorresponsabilidade, né? Então, os valores e a metodologia são muito claros, muito bem estabelecidos e permite tudo isso que a gente conquistou, né? Nos favorece a atingir todos esses números. Pode avançar, Matheus. De que números estou falando? Olha só a BN Brasil em 2020. Foram mais de 460 mil oportunidades de negócios registradas. E aí eu faço questão de destacar esse registradas, né? Porque a gente ouve de vez em quando algum parceiro nosso dizendo que fez lá e tal, comprou, adquiriu, recomendou e nem registrou. Então, 467.632 referências, mas que eventualmente podem ser muito mais do que isso. Mais de 60 mil convidados e visitantes passaram pelas equipes BNI em 2020. Então, olha quantas conexões além da nossa equipe, né, de dentro para fora das nossas equipes, puderam ser realizadas ao longo de 2020. E mais de 854 milhões de reais em negócio. Em 2021, então, o próximo slide, Matheus, considerando só o primeiro trimestre, tá? Janeiro, fevereiro e março, já haviam sido registrados mais de 116 mil referências, geram mais de 13 mil convidados e visitantes e mais de 238 milhões de reais em negócio. E a gente continua em pandemia. A gente continua com os percalços de pode abrir, não pode abrir, tem que fechar, tem que isolar, atende só 30%, metade da capacidade. Tudo isso permanece na nossa sociedade. E mesmo assim, os nossos números continuam muito expressivos. Vamos avançar. Então, é nesse ponto que a gente começa a reflexão. Tem mais além dos negócios? Existem outros elementos que estão ali e que justificam todos aqueles números? Eu, particularmente, tenho convicção de que sim. E aí, vamos avançar, Matheus. O que nós fizemos? Então, a nossa regional, então, que a gente chama de Vale do Rio Iguaçu, ela tem, no momento, apenas 4 equipes ativas, é um contingente de aproximadamente 160 empresários, né, e que tem um pouco mais de um ano de atividade. Então, claro que dentro do universo das mais de 200 equipes no Brasil, mais de 7.500 membros, o nosso número amostral é um número modesto, mas que nos trouxe informações bastante interessantes. Então, hoje as equipes ativas são em Cascavel e Toledo, mas nós temos equipes em formação em Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco, União da Vitória, e que logo, certamente, vão contribuir com os resultados numéricos, né, negócio, e também com essas informações que eu vou partilhar com vocês aqui. Que informações são essas? Então, vamos avançar, Matheus. A gente convida os nossos parceiros, né, os membros das nossas equipes, para uma entrevista, para responder um formulário, um questionário, mediante uma reflexão ali, quando eles completam 3 meses, no 6º mês e no 9º mês. Então, nós convidamos os nossos membros, pode avançar um slide, Matheus, para que eles, primeiro, e aí cabe como sugestão para todos vocês que eventualmente não deram muita atenção para esse podcast ainda. O podcast número 321 tem como título Avaliando a sua afiliação no BNI. Ele tem um material extra, ele tem um complemento ali, onde você tem alguns questionamentos para você analisar como foi a sua experiência. Então, a gente convida os nossos membros, né, a gente convida os nossos parceiros para ouvir esse podcast, é o mesmo podcast, para ouvir esse podcast quando eles completam 3 meses, no 6º mês e no 9º mês, e responder a um questionário. Então, não é o mesmo questionário em cada um dos momentos, assim como eu tenho convicção de que você não é o mesmo ao ouvir o podcast quando você completou 3 meses, ou quando você está no 6º mês, ou quando você está no 9º mês. Respondam no chat aí, vocês concordam com isso? Você não é o mesmo, a sua experiência não é a mesma. Você já teve momentos diferentes vivenciados ali e você tem, então, uma experiência diferente. Então, não é o mesmo formulário no 3º, 6º e 9º mês, tá? Mas o podcast é o mesmo. Legal, estou vendo aqui que todo mundo concordando. Podemos avançar, Matheus. Alguém perguntou ali sobre o formulário, tá? Quando você acessa esse podcast dentro do BNI Business Builder, o formulário é um anexo, tá? É um apêndice desse podcast, tá?
Então, olha só, ao terceiro mês, então, a gente faz um questionamento e eu trouxe aqui algumas observações para compartilhar com vocês. Então, pode avançar, Matheus. No terceiro mês, 84% dos membros que responderam ali já haviam agradecido por algum negócio fechado. Então, com 3 meses, 84% já haviam agradecido por negócios fechados. Poxa vida, nós sabemos que alguns negócios têm um valor agregado e tem um desafio ali para conquistar a confiança. Né? Tem determinados negócios que, para a gente poder recomendar para a nossa rede, o nível de confiança tem que ser bastante grande. Então, a gente tem essa resposta que nos deixa bastante feliz. 84% já haviam agradecido a algum negócio. Mais um, Matheus. E aí eu trago uma partilha de um desses membros nesse terceiro mês. Olha que fantástico. Comecei acreditando na metodologia, mas não tanto quanto neste momento. Que estou começando a ter contato com diversas pessoas de áreas que nunca imaginei que seria um negócio para o meu negócio. Há 2,5 anos, quebrei uma empresa e demorei para retomar meu ritmo. O BNI, pelos valores, pelos ideais do grupo, foi de grande valia para esta retomada. Conseguem perceber o impacto que isso está tendo na experiência, na vivência, na jornada dessa pessoa? Vamos avançar, Matheus. E com 6 meses? Então, depois, assim, com 9 meses, a gente trabalha um pouquinho mais, né? Leva um pouquinho mais de tempo. E com 6 meses, o que nós temos aqui para destacar? Olha que bacana, mais um, Matheus. 96% dos respondentes ali afirmaram ter a intenção de permanecer na equipe como uma estratégia do negócio. A quase totalidade dos membros, no 6º mês, consideravam, então, que permanecer na equipe, então pensar já no 2º ano, e talvez agora esses que ouviram o Marcos partilhar daquelas informações fiquem ainda mais convictos, né? De 96 a gente passa para 99,9, né? De repente, 96% tinham como intenção permanecer na equipe como estratégia comercial. Mais um, Matheus. E nós pedimos que isso fosse avaliado numa escala de 1 a 5, onde 1, então, era não vou, tomei a decisão, não vou continuar. 5 era tenho certeza absoluta de que vou continuar na equipe pelo 2º ano. E aí a média, né, destas respostas, nessa escala de 1 a 5, foi 4,4, né, o que a gente achou um valor bastante expressivo também. Então, a quase totalidade tinha intenção, e essa intenção medida ali era de 4,4 numa escala de 1 a 5. Podemos avançar. E aí temos mais uma partilha também. Olha que bacana isso aqui. É um eterno aprendizado. Sempre estarás aprendendo e em evolução, amadurecimento profissional. Vocês mesmos destacaram aqui a aprendizagem contínua como um dos valores principais, né? Então, penso que essa frase, essa afirmação reflete bastante o que vocês têm de experiência, né? Vocês estão acompanhando a gente aqui. Vamos avançar? E agora que a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Por que eu acho que começa a ficar ainda mais interessante? Porque aqui a gente começa a colocar um pouquinho mais de ciência, vamos dizer assim, e comparar, analisar um pouquinho mais a fundo essa experiência. Afinal de contas, 9 meses, né? Puxa vida, e no terceiro ano? Eu ainda não tenho os dados dessa forma, mas quem sabe, dentro em breve terei. A regional não tem 3 anos ainda, não tenho como trazer afirmações desse período, né? Então, com 9 meses, nós fizemos o seguinte, vamos lá, Matheus, mais um. Nós analisamos, ou pedimos para que os membros... para aí. Nós pedimos que os membros analisassem como era a postura, como era o posicionamento deles para algumas questões antes de fazerem parte da equipe e depois, então, desses 9 meses. Então, colocamos algum questionamento e como é que você se posicionava? Qual seria a sua resposta, então, antes de ingressar no BNI? E agora, então, depois de 9 meses, o que mudou? Tá? E nós tentamos medir isso. Tá? Agora pode avançar, Matheus. Como é que seria isso? Então, haviam frases, tá? Afirmações, e a solicitação era para responder se você discordava completamente, isso era o valor 1,
ou se você concordava completamente, esse era o valor 5. E aí nós tínhamos escala, né? Uma escala de 1 a 5, então valores intermediários, né? 2, 3 e 4. Tá? Então, 1, 2, 3, 4 e 5, onde o 1 é discordo completamente disso, e o 5 é concordo completamente com isso. Então, vamos conhecer o primeiro questionamento. Vamos lá, Matheus. Olha o primeiro questionamento, ou a primeira afirmação, na realidade, né? Você falava com clareza, ou você fala com clareza sobre o seu negócio? Então, podemos olhar desta maneira, né? Eu falo com clareza sobre o meu negócio. Então, a média observada para as respostas do período anterior a ingressar na equipe foi de, então, revelam para a gente aí, Matheus, 3,29. Ó, o pessoal até confiante, né? 3,29, falar com clareza sobre o próprio negócio. Vamos usar o chat aqui? Não avança ainda não, Matheus. Calma. Vamos usar o chat aqui. E depois de 9 meses? O que vocês imaginam? Partilhem no chat aí para a gente. 3,29 foi a média, ó, 4,8 aqui a Marta mandou. 4,9, beleza. Então, vamos revelar aqui, vamos ver se o pessoal tá bom de palpite, Matheus. Então, foi 4,67, foi a média, então, das respostas, do quanto melhorou, olha só, de 3,29 para 4,67, mais um, Matheus, isso é um incremento da ordem de 42%. A experiência de se apresentar semanalmente, de pedir referência, de fazer reuniões 1 a 1 e tentar explicar para o outro o que faz, melhorou o como as pessoas falam sobre o próprio negócio em mais de 40%. Vamos avançar, Matheus. O que mais que a gente avaliou também? Um outro ponto era, você tinha orientações fáceis assim, para o seu negócio? Você conseguia chamar algum colega e falar sobre o seu negócio, partilhar uma dificuldade, receber alguma orientação ali? Vocês já devem estar imaginando como era para vocês. Então, antes, o valor aqui ficou da ordem de... Revela aí para a gente, Matheus. Então, antes de ingressar, da ordem de 2,75. Muito menor do que o anterior, né? 2,75. De novo, vamos deixar a galera tentar adivinhar? Vamos deixar de tentar adivinhar? E depois? E aí? Depois de 9 meses na equipe, para quanto vai isso aí? Ó, percebam, cara, 2,75. 10 meses. A galera está passando bem perto aqui. Pode revelar, Matheus. Então, a média foi de 4,13. E aí, no próximo slide, a gente tem também a diferença em percentual. Então, é um aumento em 50%, né, de você ter orientações para o seu negócio. Né? Você tem uma partilha que pode ser importante para você mudar alguma coisa, para você dar um novo rumo, pensar numa estratégia diferente. Né? E talvez nesse período em que estamos vivendo ainda, isso ainda seja mais relevante, né? Isso possa ser ainda mais importante. Mais um, Matheus. E conexão, no sentido de fazer negócio junto, de buscar desenvolver um novo produto, uma nova estratégia. Você tinha isso antes? Você tinha facilidade com essa atividade, né, de promover isso? Qual foi o valor do começo, Matheus? O pessoal ainda mandou um 2,67 aqui. Então, fazia, né? Desenvolvia produtos juntos. Talvez o enunciado dessa questão possa ser melhorado com o tempo também, mas 2,67, um valor interessante também. E depois? Vamos lá, vamos direto para o resultado. 4,5 aqui, a Marta é rápida em resposta aqui, hein? Ela sempre manda muito rápido aqui. Foi 4,75, um incremento de 78%. 78%. A possibilidade, então, de você se conectar com empresários de outras áreas, né, e desenvolver coisas diferentes, pensar em estratégias diferentes. Então, um incremento muito importante na atividade dessa galera toda. Né? Então, podemos avançar. E agora, um vermelhão para chamar muito a atenção de vocês mesmo. Porque alguns destes itens, ou alguns desses questionamentos, não nos trazem, a princípio, vamos pensar assim, se nós que estamos há um pouco mais de tempo na organização, e esse um pouco mais de tempo, como o Matheus falou, foi um dos primeiros membros da primeira equipe no Paraná, que é a equipe BNI Elite de Curitiba. Essa equipe foi lançada em 2017, então ela tem 4 anos. Eu tenho 4 anos de experiência dentro da organização.
Então, para algumas dessas informações, a gente já tem uma expectativa por saber qual o propósito, por saber qual o intuito, né? O que a gente quer com aquela determinada ação, qual que é o significado daquele treinamento. Então, algumas coisas não surpreendem muito. Agora, esse próximo questionamento, eu confesso que me traz uma grande surpresa, que é, vamos lá, vamos revelar, Matheus. Você tem clareza do perfil do cliente que quer atender? Não avança ainda não. Por que esse me surpreende? Porque se você está no mercado, tem um negócio, tem uma empresa bem desenvolvida, e a gente sabe de parceiros nossos, tem empresas fantásticas com faturamentos expressivos, que o perfil do cliente que se pretende atender, ele está muito bem estabelecido na mente do empreendedor. Eu sei exatamente para quem eu quero vender, que problema que eu vou resolver. Mas, curiosamente, então, vamos lá, Matheus, avança um para a gente aí. A média das respostas do período anterior foi de 2,56. Não avança ainda não, Matheus. Foi de 2,56. Então, né, da metade para baixo, né, da metade inferior ali, muito mais para o discordo do que para o concordo, né? E quanto fica isso, então, após 9 meses? Ó, já mandou aqui 4,7, 4,66, 4,48. Vamos lá, quem dá mais? Quem vai acertar aqui? Podia estar valendo prêmio, hein, Matheus? A gente podia ter separado um brinde aqui, né, para quem acertasse assim, exatamente Quem os sabe no valores. final, né? A gente não pensa. 4, 4,51. Ó, falou em brinde, começou a aumentar aqui a quantidade de palpite, ó. Então vamos lá, vamos conhecer agora, Matheus. Olha como ficou 4,43 de compreensão sobre o perfil de cliente que se quer atender. Então, isso é um incremento de mais de 70%. Mais de 70% em relação a quem você quer atender. Isso, para mim, pelo menos nos primeiros momentos, causou muita surpresa, porque se a empresa está indo bem, se tem negócio, está acontecendo, você está acertando o seu público-alvo, né? Você está atendendo a pessoa que você idealizou, e aparentemente a gente sempre tem oportunidades de melhorar, e nesse caso aqui melhorar muito, mais de 70%. Então, estas informações até aqui, eu acho que a gente pode avançar um slide. Isso. Olha só, estas informações até aqui, com 3, 6 e 9 meses, elas nos trazem elementos que estão além dos números de faturamento. Nos traz elementos que nos permite pensar no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional, e aqui me atrevo a dizer um pouquinho quantificado isso. Então, me atrevo a dizer que com 9 meses aqui, a gente consegue quantificar um pouquinho. Para alguns parâmetros, então, a grandeza de mudança é superior a 70%, outros 50%, 40 e tantos percentuais, e muitos outros na ordem de 30%, 35%. E eu trouxe aqui para vocês esses que mais nos chamam a atenção. Então, essa pesquisa ela é feita todo mês para membros, então, que concluem o terceiro mês, para membros que estão no sexto mês e para membros que estão no 9º mês de experiência nas suas equipes. E a gente tem esse acompanhamento por um pouco mais de um ano já. Tá? Então, um pouco mais de um ano na nossa regional. Agora, antes de avançar, então, tem mais, eu tenho certeza que vocês partilham de experiência nesse período também, que a gente ainda não consegue traduzir em números, que ainda não é possível colocar números em cima disso. Então, eu gostaria que o Matheus avançasse mais um slide. Ao longo desse período todo de turbulência que estamos vivendo, e mais de 50% de quem está nos acompanhando aqui ingressou justamente nesse período mais turbulento da nossa história, fiquem à vontade para usar o chat, depois vai ter um link ali também, se vocês quiserem partilhar com a gente, mas quantas histórias emocionantes aconteceram do seu lado, na sua equipe, na equipe vizinha? O que você viu acontecendo que te deu ainda mais orgulho de fazer parte de tudo isso? Eu destaco aqui 3
momentos, 3 imagens aqui de ações que foram realizadas para profissionais da área de saúde, então, no canto superior direito aqui, para uma entidade carente, né, de assistência aqui a pessoas em situação de marginalidade, no canto superior esquerdo, e embaixo uma ação que eu vi acontecendo numa equipe em razão de uma menina que estava internada, que era, se não me engano, filha de um dos membros. Como quantificar isso? Como medir isso? Eu acredito que a gente ainda não tem ferramentas que nos permitam mostrar numericamente o quão importante é isso acontecendo do nosso lado. E o quão orgulhoso a gente fica, concordam comigo? Vocês também ficam orgulhosos de tudo isso? O quão orgulhoso a gente fica de fazer parte desse movimento todo. Ah, que massa. Sim, demais. Show, com certeza. Vamos avançar mais um. 3 minutos. Beleza, estamos em cima aqui. Mais um. Ainda nesse período, não, é o anterior, desculpa. Ainda nesse período, quanto apoio você conseguiu dar, quanto apoio você conseguiu receber nesse período? O quão significativo foi isso para a sua jornada de vida? Nem jornada pessoal, profissional, sua jornada de vida, para a sua existência. O quão satisfatório foi poder receber apoio de alguém naquele momento que você estava mais ansioso ali, mais preocupado com tudo que estava acontecendo, ou o apoio que você pôde dar a alguém e essa pessoa agora te colocou num pedestal, você é o herói dela, né? Você é a pessoa que esteve disponível no momento em que ela mais precisou. Quanto vale isso? Quanto vale fazer parte de tudo isso? Eu duvido que a gente consiga colocar números nestas experiências. Seguinte. E aqui, encerrando, né, o Matheus já me alertou do tempo, encerrando, algumas frases, algumas expressões que a gente colheu nessas pesquisas, tá? Então, eu vou tirar aqui minha tela da frente para poder ler uma delas. Quero externar minha gratidão por poder me proporcionar o conhecimento que crescer significa também contribuir. Em cima, Beni é uma ferramenta que nos permite evoluir enquanto pessoa e empresário, contribui de forma significativa nos planos de crescimento para o nosso negócio, e essa daqui, fantástica. Além do meu crescimento pessoal, o BNI está gerando oportunidades para todos os meus colaboradores. Se o seu negócio vai bem, a sua equipe vai bem, você tem um impacto positivo na economia, você gera postos de trabalho, você contribui demais com o desenvolvimento do ambiente onde você está inserido. E tudo isso, você pode avançar, Matheus, eu acho que a gente está indo muito além dos negócios, muito além do faturamento. Gente, agradeço demais a paciência de todos vocês que aguardaram aqueles contratempos no início. Matheus, você é demais, cara. Segurou a onda aqui, foi fantástico. Muitíssimo obrigado. Na última tela tinha um QR Code ali, não sei nem se deu tempo da galera printar a tela, mas tem lá o meu contato. Eu gostaria demais de ter o privilégio de conhecer um pouquinho da experiência de vocês, seja via redes sociais, seja via WhatsApp, tá aí o meu contato, fiquem à vontade. Gente, muito obrigado.